Leitura do livro O Diário de Anne Frank. Prefácio. Entre os presentes que Anne Frank recebeu no dia do seu 13º aniversário, um dos que mais lhe agradaram foi um caderno de capa dura, na qual começou a escrever um diário. Nunca tentara escrever antes, mas aquilo fluiu naturalmente como o canto de um passarinho. Com interesse vivo e espontâneo, falava sobre si mesmo, seus amigos, as provas escolares, o velho professor de matemática e o tímido início de um flerte com Harry, que tinha apenas 16 anos e era muito atraente. Nessas primeiras expansões despreocupadas e alegres, ela se comporta como qualquer mocinha bem-educada e inteligente. E, embora fale dela, quase não se nota que está vivendo em circunstâncias anormais. Mas a época é junho de 1942, em Amsterdã, e seus pais são judeus, alemães, imigrados da Alemanha em 1933. Anne usa uma estrela amarela, não pode entrar em bondes, cinemas, não pode andar de bicicleta, sentar em um jardim público depois das 8. Uma série de medidas restritivas que, no entanto, parecem não afetá-la. Aceita-as com a paciência instintiva das crianças e uma vivacidade que aborrecia muitas vezes seus professores. Anne é uma menina atraente e sabe disso. Aliás, alegra-se tanto com isso como um lindo dia de sol. Mesmo no perigo, age inteiramente como uma criança. Quando passado pouco mais de um mês após o seu aniversário, a ameaça que pairava sobre sua cabeça finalmente desaba, e a família é obrigada a escolher entre obedecer às intimações da Gestapo ou esconder-se. A primeira coisa que Anne coloca na mala é seu diário, depois os rolinhos para o cabelo e seus livros escolares. Durante meses, seu pai havia preparado um esconderijo na parte dos fundos de um velho edifício. O escritório de sua firma, agora dirigida por dois holandeses cuja coragem e lealdade aos Franks tornou possível a fuga. Em alguma dessas antigas casas holandesas, os quartos dos fundos, que dão para um jardim ou quintal, podem ser separados completamente do corpo da casa. Ali, Anne, sua irmã Margot, de 16 anos, e seus pais esconderam-se como animais perseguidos e encurralados. Dentro de poucos dias a eles juntou-se uma outra família, os Van Damme, com seu filho Peter, de 16 anos, e mais tarde um dentista chamado Dussel. Tinham de tomar cuidados infinitos durante o dia inteiro para não serem vistos nem ouvidos. E para uma garota transbordante de energia e vivacidade como Anne, a vida deve ter sido tão desagradável como o castigo de ter que ir para a cama cedo numa noite de verão. As coisas se tornavam ainda mais difíceis devido à intimidade forçada de duas famílias em condições que deixavam a todos tensos e irritadiços. O que fazia ela nas longas horas de silêncio e inatividade? Lia livros trazidos por dedicados amigos holandeses. Escrevia no seu diário, transpondo para o papel tudo o que teria confidenciado a uma amiga, se tivesse uma. Nela, a esperança era um instinto. Quando gosto demais de um autor, decide que recomendará a leitura de seus livros aos seus filhos. Encerra suas orações com palavras de alegria e gratidão por estar salva e em boa saúde e pela beleza do mundo. Confia plenamente em que Deus jamais a abandonará. E se algumas vezes, como um sopro frio, lhe atravessa a mente o pensamento de que poderá um dia ficar terrivelmente só, ainda assim acredita que o futuro apenas lhe reserva amor e felicidade. Chega finalmente o dia D, e ela pensa então que talvez no outono poderá abandonar sua prisão de segurança e fome e voltar a frequentar a escola. Realmente deixa a prisão no outono, mas para ser enviada a um campo de concentração. No dia 4 de agosto de 1944, a Gestapo deita suas garras sobre eles.
encontrado algum tempo depois na desordem deixada pela Gestapo, o precioso diário de Anne foi entregue a seus amigos holandeses. Exatamente 4 meses antes disso, ela havia escrito: "Quero continuar vivendo depois da minha morte." Ela não estava contando com seu diário para perpetuar sua memória nos corações dos homens. De maneira como tudo aconteceu, não teve tempo de deixar qualquer outro sinal antes de desaparecer. Mas, afortunadamente para nós, é uma imagem maravilhosa que vem ao nosso encontro, sorrindo, saindo destas páginas que mãos assassinas não se deram ao trabalho de destruir. A porta do seu esconderijo fechou-se sobre a mocinha, cuja alegria irreprimível encanta o velho professor, que a castiga por conversar na classe, mandando-a escrever uma redação sobre o tema, a tagarela. Com o passar dos meses, essa alegria instintiva, a vivacidade e a energia dessa criança tornam-se mais profundas. Através da janela de uma água furtada, ela espia o céu azul, as árvores despidas de suas folhas e o mergulho certeiro de uma gaivota, e pensa no mundo de suprema felicidade. Acredita firmemente que Deus lhe dará esta chance, em que poderá olhar para todas essas coisas em liberdade. Recusa-se a desesperar e, por uma espécie de graça, mantém firme a crença de que o que espera para muito breve é a bondade, a alegria e a oportunidade de crescer e aprender. O medo, a tensão, estão sempre presentes na sua cabecinha, mas sua imaginação, que ela chama de alegria sem lógica, ultrapassa tudo. Gostaria de poder ajudá-lo, diz ela a Peter. Mas você não faz outra coisa com sua alegria, responde ele. Percebemos pela primeira vez a sua maneira de viver no momento em que a jovem, ainda inconscientemente, começa a pressionar de leve a sensibilidade e inteligência da menina e, aos poucos, vai se apossando do seu corpinho frágil. A adolescente que está nascendo da menina ansiosa e impaciente abre seus olhos dentro dos muros de uma prisão, tendo de suportar a pressão de 4 adultos nervosos e ansiosos ao extremo e que não encontram outro alvo para descarregar seus conselhos e reprimendas. Não, na verdade, ela não é uma menina dócil, é teimosa, cheio de rompantes próprios da idade, através dos quais pode-se observar claramente o desejo ardente de ser boa e de ser amada. Com uma autocrítica impressionante e sem qualquer vaidade, ela tenta analisar a sua própria natureza e a dos seus companheiros. Está crescendo rapidamente nessa atmosfera forçada, tão rapidamente que sente o alinhamento e o silêncio aprofundar-se ao seu redor, chegando mesmo à conclusão de que um pouco de hipocrisia tornaria a vida mais fácil. Entretanto, não consegue usar este artifício. Em vez disso, abre seu caminho para o encontro consigo mesma, com uma paciência cheia de ternura e uma indiferença nada própria de uma criança. Desde cedo está aprendendo a mais dura das lições. Deve deixar tentar a assumir compromissos com a vida, se bem que em algum recôndito de seu ser algo lhe diga que vai morrer. Ela sabe que a vida exige coragem permanente. Sabe que o que quer tem uma religião, tem amor. Ainda antes de completar 15 anos, escreve: "Sinto que sou uma mulher possuidora de coragem e energia morais." A lembrança revivida através de um sonho de um certo Peter, que ela adorava em criança, evoca nela o vago esboço da maturidade moldada no frescor e pureza de sua extrema juventude. O sonho prefigura seu novo sentimento por Peter Van Damme. Em nenhum outro lugar do seu diário pode-se observar a sua inocência do que no desabrochar do amor entre os dois jovens prisioneiros.
Essa inocência, essa pureza de um espírito vivo e límpido é sua maior qualidade. A simplicidade intocável do caso a torna um milagre de delicadeza e verdade. À primeira vista, ela julgou que ele fosse tolo e aborrecido. Somente depois de algum tempo, mais ou menos 1 ano e meio exatamente após o estranho e lindo sonho com o outro Peter, começaram a se aproximar um do outro com uma certa timidez e desconfiança. Ele também é um solitário, ela pensa, e sem nenhuma pressa, como se tivesse diante de si uma longa vida na qual pudesse ir fazendo, um a um, todos os gestos que levam lentamente a um desabrochar de intimidade, aprendeu a falar com ele. Anota no seu diário, deliciada, um elogio que ele lhe fez e sempre com a mesma simplicidade. O despertar dos seus sonhos, sentidos quando, como criança que estivessem brincando, eles se abraçaram por alguns momentos. Mesmo com relação a ele, sua lucidez não a abandona. Ela não julga sua fraqueza e desatenção, a pobreza de sua mente, embora não possa deixar de constatá-las. É modesta e ambiciosa ao mesmo tempo. Ao ler seu diário, torna-se cada vez mais claro que ela tem o direito à ambição. É uma escritora nata. É capaz de evocar com precisão e de maneira viva os poucos cômodos, sem nenhum conforto, suas características e cheiros. Horas de terror à noite, cenas descritas com fluência das 8 pessoas reunidas na sala comum discutindo sobre coisas inúteis. Mas o importante é o que capta das pessoas, além das palavras e gestos. O que espanta é a facilidade com que faz. Nestas cenas, a futura romancista chega até nós com uma modesta confiança. Os hábitos peculiares do Sr. Dussel, o dentista, que divide o quarto com ela, o charme do seu pai, sensível, bem e inteligente, sua mãe, irônica e impaciente, a bondade de sua irmã, os irritantes e agitados Van Damme. Ela os analisa com o espírito mordaz e sem concessões de uma criança, temperada aqui e ali por uma compaixão e espírito de justiça próprios de um adulto. E ela encontra palavras comoventes para as emoções confusas que nelas despertam um dia de sol ou de vento, para a lassidão que a primavera provoca em seu corpo, para a percepção de que ela e os outros se encontram insolados em suas minúsculas clareiras, cercada por sombras imensas e ameaçadoras. Mas não há nada de consciente, não se percebe o menor toque de exibicionismo. Mesmo quando está só diante de si mesma, nesta criança maravilhosamente dotada, obrigada a esconder-se de uma crueldade, infelizmente real e imaginável. Sua lucidez, seu extraordinário poder de observação não diminuem quando ela se volta para si mesma. Ela não tem vaidades nem atitudes dúbias. É ao mesmo tempo candura e inocência, pureza de pensamentos. Sabe que é inteligente e ignorante, uma pobre meninazinha ignorante e tão insegura que sua maior defesa contra a pressão massacrante dos adultos é fingir-se de tola e, sobre esse disfarce, continuar na busca de si mesma. Como se pressentisse que tem pouco tempo, ela se apressa nessa busca. É interessante observar como a menina, cuja vivacidade a tornara tão querida e popular na escola, vai chegando à conclusão, sem elogios e admiração, de que precisa mudar e melhorar. E é com serenidade, compreensão e desprendimento que ela reluta, como se estivesse acontecendo com os outros, suas lutas contra o ressentimento e o desespero, até alcançar a atual certeza de que é a única responsável por si mesma. Papai e mamãe não me compreendem, assumindo-se então tranquilamente. É uma experiência fortalecedora e uma lição de humildade ver esta criança, essa adolescente, ir tão longe, desabrochar de uma forma tão rica em menos de 2 anos.
Sua última anotação no diário mostra isso claramente. Tinha plena consciência do longo caminho que teria de percorrer até conhecer-se plenamente. Quanto mais terá conseguido percorrer este caminho? Anne morreu no campo de concentração de Bergen-Belsen em 1945, 2 meses antes da libertação da Holanda e 3 meses antes de completar 16 anos. Vamos voltar para o momento, para o sentimento de estupefação que deve nos invadir ao pensarmos que, para o nosso tempo, de par com as maravilhosas descobertas de cientistas e inventores, existem imensos matadouros para seres humanos e que, para muitos dos outros seres humanos, enviar Anne Frank para um deles parecia a coisa mais natural do mundo. Incrível! Como puderam fazer isso? É chocante constatar que o que parecia uma nação civilizada pudesse criar uma ciência de crueldade. E o pior é que, insensavelmente, passamos a encarar os campos de concentração apenas como um fato histórico, um fato igual a muitos outros. Os próprios alemães parecem ter esquecido com facilidade o que fizeram há poucos anos. Mas de nada adianta, agora, continuar atirando toda a culpa sobre uma nação ou doutrina. A própria menina, Anne Frank, sabe disso. Foram esses humanos que fizeram Belsen, e o que fizeram é o resultado do que são capazes de encontrar em seus corações. A questão não é como puderam fazer isso, mas o que os levou a fazer isso. O que leva os homens de hoje a justificar os campos de concentração ainda existentes na Rússia e outras partes da Europa? Em resumo, o que leva um homem a sentir tanto ódio por outros seres humanos que chega a acreditar que um judeu ou um opositor político pode e deve ser tratado como um verme e como tal esmagado? Uma doutrina o impede. Os homens aprenderam muito cedo a enfiar determinada doutrina pelos olhos e ouvidos do povo, de modo a ponderem torturar sem se sentirem culpados com o sofrimento da vítima. Nada mais bem talhado para esse fim do que a doutrina, exaltada em nossos dias, da necessidade histórica, encarando os seres humanos como instrumentos através do quais a história se realiza. Os homens existem para servirem aos propósitos da história, e esse propósito só é conhecido por uma elite dialeticamente treinada. Esses privilegiados compreendem o que a lógica da história exige. Além do mais, constituem seu dever cortar e moldar o material humano. Têm o direito de sacrificar uma geração, 2 gerações ao futuro a qual servem. Uma administração para resolver com urgência dificuldades sociais e problemas econômicos não se pode dar ao luxo de ser afável, sem falar no seu aspecto meramente criminoso. O ódio obsessivo de Hitler pelos judeus, os próprios campos de concentração alemães faziam parte da economia do Estado. A elite germânica, entretanto, teve uma visão errônea da necessidade histórica e por isso os alemães foram derrotados. Tudo isso é necessário, então, para justificar que uma elite decida sobre a vida de milhões de homens e mulheres, com a certeza de não ter errado quanto ao final da história. É mesmo certo que após as crueldades, as mortes, a felicidade e o renascimento do espírito humano, pode-se então prognosticar o final? Podem os homens, se os seus governantes forem suficientemente sutis ou suficientemente cruéis, ser moldados finalmente na forma histórica adequada? Se isto for verdade, então o homem não é nada, não tem qualquer significado, a não ser como instrumento passivo ou consciente do processo histórico. Que coisa absurda e sem imaginação! E para ser prognosticado, o processo precisa ser encerrado. É necessário que a elite possa dizer: nas condições por nós estabelecidas, um homem será capaz de bastar-se.
preencher todas as necessidades e aspirações do seu ser no momento histórico em que se encontra a si mesmo. Mas se as aspirações do coração humano são infinitas, então o processo não é encerrado, não é previsível, e a arrogância que insiste em que é, ficará triste e maravilhosamente surpreendida. A mente humana é capaz de justificar qualquer crueldade, provando que ela é necessária, faz parte de um processo. É o termo em uma lógica majestosa, e muitas outras coisas. Costumamos citar nossa razão como um orgulho, como prova e glória de nossa humanidade. Sabemos agora que a nossa razão é capaz de tudo, porque os alemães levaram à morte esta criança meiga, encantadora, inteligente, porque estavam convencidos de que eram os donos da verdade, de que tinham esse direito, de que, destruindo, estavam se aproximando cada vez mais do objetivo que haviam decidido atingir. No final de tudo, o orgulho do nosso intelecto, o nosso esclarecimento tem de pesar na balança contra uma criança que, segundo nossas suficientes razões, assassinamos. Morrendo de fome e sofrimento em Bergen-Belsen, Anne Frank levou consigo para a sepultura toda uma estrutura intelectual excêntrica que permite aos seus fanáticos seguidores torturar, deixar morrer, assassinar em nome de uma ideia. Durante pouco mais de 2 anos, esta criança procurou encontrar-se consigo mesma através de lágrimas, paciência, alegria, com toda a alegria de uma inteligência viva e uma vontade firme que a impelia para o bem. Constatou a importância da fé, de um sorriso. Com toda a humildade, mas podemos mesmo acreditar que esse sorriso profundo, não foi em vão, nem mesmo em Belsen, nem mesmo quando ela não mais podia lutar contra a arrogância dos homens sem Deus. Espero poder confiar inteiramente em você, como jamais confiei em alguém até hoje. E espero que você venha a ser um grande apoio e um grande conforto para mim. Anne Frank, 12 de junho de 1942. O Diário, domingo, 14 de junho de 1942. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas. Pudera. Era dia do meu aniversário. É claro que eu não tinha permissão para levantar àquela hora, e por isso tive que refrear a minha curiosidade até às 6h45. Aí então não aguentei mais e corri até a sala de jantar, onde recebi as mais efusivas saudações de Mortier, a gata. Logo depois das 7, fui dar bom dia à mamãe e ao papai, e depois à sala de estar para desembrulhar meus presentes. O primeiro que me saudou foi você, possivelmente o melhor de todos. Sobre a mesa haviam também um ramo de rosas, uma planta e algumas poêmias. Durante o dia chegaram outras. Ganhei uma porção de coisas da mamãe e papai e fui devidamente presenteada por vários amigos. Entre outras coisas, deram-me um jogo de salão chamado Câmara Escura, muitos doces, chocolates e um quebra-cabeça, um broche e um conto de lendas dos Países Baixos, de Joseph Coe, Daisy e suas férias nas montanhas, um livro espetacular, e algum dinheiro. Agora posso comprar os mitos da Grécia e Roma. Que legal! Liz veio então apanhar-me para irmos à escola. No recreio, distribuí biscoitinhos doces para todo mundo. Então tivemos de voltar às aulas. Agora preciso parar. Até logo. Acho que vamos ser grandes amigos. Segunda-feira, 15 de janeiro de 1942. Minha festa de aniversário foi no domingo de tarde. Passamos um filme de Rin-Tin-Tin, O Faroleiro. Meus amigos e eu adoramos. Divertimos-nos a valer. Vieram muitos meninos e meninas. Mamãe está sempre querendo saber com quem vou me casar. Nem de longe suspeita que é com Peter Wells. Um dia. Sem corar nem pastanejar,
Consegui tirar essa ideia da cabeça dela completamente. Durante anos, Liz Golsen e Sunny Holtman foram minhas melhores amigas, mas depois conheci Joseph Wall na escola secundária israelita. Passamos a andar juntas e ela é agora a minha melhor amiga. Liz fez amizade com outra menina e Sunny frequenta outra escola onde arranjou novos amigos. Sábado, 20 de junho de 1942. Faz alguns dias que não escrevo, porque eu quis, antes de tudo, pensar neste diário. É estranho uma pessoa como eu manter um diário, não apenas por falta de hábito, mas porque me parece que ninguém, nem eu mesma, poderia interessar-se pelos desabafos de uma garota de 13 anos. Mas que importa? Quero escrever e, mais do que isso, quero trazer à tona tudo o que está enterrado bem fundo no meu coração. Há um ditado que diz: o papel é mais paciente que o homem. Lembrei-me dele em um dos meus dias de ligeira melancolia, quando estava sentada com a mão no queixo e tão entediada e cheia de preguiça, a ponto de não saber decidir se saía ou ficava em casa. Sim, não há dúvida de que o papel é paciente, e como não tenho a menor intenção de mostrar a ninguém este caderno de capa dura, que atende pelo pomposo nome de diário, a não ser que se encontre um amigo ou amiga verdadeiros, posso escrever à vontade. Chego agora ao X da questão, o motivo pelo qual resolvi começar esse diário. Não possuo nenhum amigo realmente verdadeiro. Vou explicar isso melhor, pois ninguém há de acreditar que uma menina de 13 anos se sinta sozinha no mundo. Aliás, nem é esse o caso. Tenho meus pais que são os amores, uma irmã de 16 anos. Conheço mais de 30 pessoas a quem poderia chamar de amigas. E tenho uma porção de pretendentes doidos para me namorar e que, não podendo fazer, ficam me espiando na classe por meio de espelhinhos. Tenho parentes, tios e tias, que também são os amores, além de um lar agradável. Aparentemente, nada me falta, mas acontece sempre o mesmo com todos os meus amigos. Gracejos, brincadeiras, nada mais. Jamais consigo falar de algo que não seja a rotina de sempre. O problema é que não conseguimos nos aproximar um dos outros. Talvez me falte autoconfiança. Seja como for, o fato é esse, e não consigo mudá-lo. Daí esse diário, a fim de destacar na minha imaginação a figura da amiga por quem esperei tanto tempo. Não vou anotar aqui uma série de fatos corriqueiros, como faz a maioria. Quero que esse diário seja minha amiga, e vou chamar esta amiga de Kit. Mas se eu começasse a escrever a Kit, assim sem mais nem menos, ninguém entenderia nada. Por isso, mesmo contra a minha vontade, vou começar fazendo um breve resumo do que foi a minha vida até agora. Meu pai tinha 36 anos quando conheceu minha mãe, que na ocasião contava 25. Margot, minha irmã, nasceu em 1926, em Frankfurt. A 12 de junho de 1929, nasci eu. E como somos judeus, imigramos para a Holanda em 1933, onde meu pai foi designado para o cargo de diretor-gerente da Travels NV. Esta firma mantém estreitas relações com outra firma, a Cullen CO, que funciona no mesmo edifício e da qual meu pai é sócio. O resto da nossa família, entretanto, sofreu todo o impacto das leis antissemitas de Hitler, enchendo a nossa vida de angústias. Em 1938, depois do programa Meus Dois Tios, irmãos da minha mãe, fugiram para os Estados Unidos. Minha avó, já contando 73 anos, veio morar conosco. Depois de maio de 1940, os bons tempos se acabaram. Primeiro a guerra, depois a capitulação, seguida da chegada dos alemães. Então é que, realmente, principiaram os sofrimentos dos judeus. Decretos antissemitas surgiam.
uns após os outros, em rápida sucessão. Os judeus tinham de usar bem à vista uma estrela amarela. Os judeus tinham de entregar as suas bicicletas. Os judeus não podiam andar de bonde. Os judeus não podiam dirigir automóveis. Só lhes eram permitido fazer compras das 3 às 5. E mesmo assim, apenas em lojas que tivessem uma placa com os dizeres Loja Israel TA. Os judeus eram obrigados a se recolherem às suas casas às 8 da noite, e depois dessa hora não podiam sentar-se nem mesmo em seus próprios jardins. Os judeus não podiam frequentar teatros, cinemas e outros locais de diversão. Os judeus não podiam participar publicamente de esportes, piscinas, quadra de tênis, campos de hóquei e outros locais para a prática de esporte. Eram-lhes terminadamente vedados. Os judeus não podiam visitar os cristãos. Só podiam frequentar escolas judias, sofrendo ainda uma série de restrições semelhantes. Assim, não podíamos fazer isto e estávamos proibidos de fazer aquilo. Mas a vida continuava apesar de tudo. Joseph costumava dizer-me: a gente tem medo de fazer qualquer coisa porque pode estar proibido. Nossa liberdade era tremendamente limitada, mas ainda assim as coisas eram suportáveis. Vovó morreu em janeiro de 1942. Ninguém pôde imaginar o quanto ela está presente nos meus pensamentos e o quanto eu ainda gosto dela. Em 1934, fui para a escola, o Jardim da Infância Montessori, e lá continuei. Ao terminar o sexto B, tive de despedir-me da senhora K. Foi uma tristeza. Ambas choramos. Em 1941, foi com Margot, minha irmã, para a escola secundária israelita. Ela para o quarto ano e eu para o primeiro. Por enquanto, tudo vai bem para nós quatro, e assim chego ao dia de hoje, sábado, 20 de junho de 1942. Querida Kitty, vou principiar já. Tudo está tranquilo neste momento. Mamãe e papai saíram e Margot foi jogar ping-pong com alguns amigos. Eu também tenho jogado um bocado de ping-pong. Ultimamente, nós, jogadores de ping-pong, adoramos sorvete, principalmente no verão, quando ficamos mais encalorados por causa do jogo. Assim, quase sempre, ao final do jogo, vamos todos para a sorveteria mais próxima, a Delphi ou Oasis, onde são permitidos judeus. A Oasis geralmente está cheia, e em nosso grande círculo de amigos, sempre há algum cavalheiro generoso ou namorado que nos oferece uma quantidade de sorvete muito maior do que a conseguiríamos devorar em uma semana. Você deve estar admirada por eu estar falando de namorados na minha idade. Mas o que é que eu posso fazer? Ninguém pode evitar isso na minha escola. Sempre que um menino pede para vir comigo para casa de bicicleta e começamos a conversar, uma em cada 10 vezes é certo que ele vai se apaixonar loucamente e não vai mais me perder de vista. É claro que depois de algum tempo isso esfria. Ainda mais não dou muita bola para seus olhares ardentes e vou em frente, pedalando despreocupadamente. Se as coisas vão longe demais e eles falam ir lá em casa falar com o papai, dou uma guinada na bicicleta, deixo minha mala cair e quando o garoto estaca para apanhá-la, já tratei de mudar de assunto. Estes são os tipos mais inocentes. Há outros que lhes atiram beijos ou tentam segurar seu braço. Neste caso, estão definitivamente batendo na porta errada. Salto da bicicleta e recuso-me a seguir em sua companhia. E fingindo-me insultada, digo-lhes claramente que não me interessam. Pronto, os alicerces de nossa amizade estão lançados. Até amanhã. Sua Anne. Querida Kitty, a turma B1 está tremendo e o motivo é que breve vai haver uma reunião de professores. Estamos a conjecturar quem vai passar de ano e quem vai repetir.
Mip de Jong e eu divertimos-nos à beça só de ver o Will e Jax, os dois rapazes que sentam atrás de nós. Acho que não vai lhe sobrar um tostão para as férias, de tanto que aposto. É, você vai passar? Não vou. Vai? O dia inteiro. Nem mesmo os pedidos de MIP se calaram, nem as minhas explosões de zanga surtiram efeito. Na minha opinião, um quarto da classe devia ficar onde está. Não há dúvida de que existem os malandrões de marca maior, mas os professores são também um bocado venais, e só espero que desta vez sejam justos, para variar. Para meus amigos e por mim, não tenho medo. Havemos de passar, nem que seja raspando, embora eu não confie muito na minha matemática. Enfim, só nos resta esperar com paciência. Enquanto isso, procuramos nos animar uns aos outros. Dou-me bem com todos os meus professores, 9 ao todo, 7 homens e 2 mulheres. Mr. Crimpton, o velho professor de matemática, ficou aborrecido comigo um bocado de tempo por eu falar demais. Tive de fazer uma redação cujo título era A Tagarela. Imagine a tagarela. O que é que eu podia escrever? De qualquer forma, anotei na minha agenda e tratei de ficar bem quieta. Naquela noite, ao terminar meus deveres de casa, meu olhar caiu sobre o tal título escrito na agenda. Fiquei pensando, enquanto mordiscava o cabo da caneta a tinteiro, que qualquer um pode rabiscar algumas tolices, com letra bem grande e espaçada, mas a dificuldade era provar, acima de tudo, a necessidade que se tem de falar. Pensei, então subitamente tive uma ideia. Ao terminar as 3 páginas pedidas, dei-me por satisfeita. Meu argumento foi que de falar muito é uma característica tipicamente feminina e que eu faria o possível para controlar-me, mas jamais ficaria completamente curada, visto que minha mãe falava ainda mais do que eu. Como poderia eu lutar contra as leis da hereditariedade? O Sr. Kepler acabou rindo dos meus argumentos, mas como eu continuasse a falar, passou-me um novo trabalho. Desta vez o título era A Incurável Tagarela. Entreguei a redação e o Sr. Kepler não teve queixas durante 1 ou 2 aulas, mas na terceira, porém, irritado não se conteve. Como castigo por falar demais, Anne, vai fazer uma composição intitulada Quá, 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 Fala Dona Pata. A turma toda caiu na gargalhada e eu também ri, se bem que minhas invenções nesse assunto já estivessem esgotadas. Precisava pensar numa coisa nova e original. Por sorte, minha amiga Sunny tem jeito para escrever poesia e se ofereceu para me ajudar, fazendo toda a composição em verso. Pulei de alegria. Captor quisera fazer-me de tola com aquele tema ridículo, mas eu ia fazer o feitiço virar contra o feiticeiro e fazer com que toda a turma risse dele. Terminamos o poema e ficou perfeito. Era a história de uma pata-mãe e de um cisne pai que tiveram 3 patinhos. Os patinhos acabaram sendo mortos a bicadas pelo pai por grosnarem demais. Felizmente, Captor entendeu a brincadeira. Leu o poema em voz alta, com comentários para a turma toda e para várias outras turmas. Desde então, eu falo e não recebo dever adicional. Captor chega mesmo a gracejar a meu respeito. Sua Anne. Quarta-feira, 24 de junho de 1942. Querida Kitty, o calor está terrível. Estamos positivamente derretendo, mas mesmo assim tendo de ir a pé todos os lugares. Só agora vejo como era gostoso andar de bonde, mas esse é um luxo proibido aos judeus. Temos mesmo é que andar a pé. Ontem, à hora do almoço, fui ao dentista, na Jean Luxtern. É bem longe da escola. Durante a tarde, na aula, quase adormeci. Felizmente, a assistente do dentista foi muito gentil e me deu um copo de água. Ela é muito boa pessoa. Aos judeus só é permitido andar de barco.
Há um pequeno barco que sai da Joseph Israel's Gate e o homem nos levou assim que pedimos. Não é por culpa do povo holandês que estamos passando todos esses vexames. Eu bem gostaria de não precisar ir à escola, pois a minha bicicleta foi roubada durante os feriados de Páscoa e papai entregou ao de mamãe por segurança a uma família cristã. Graças a Deus, as férias estão chegando. Mais uma semana e acaba-se essa agonia. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. Eu ia passando pelo estacionamento das bicicletas quando ouvi alguém me chamar. Voltei-me e dei com o rapaz bonito que conhecera na tarde anterior, em casa de minha amiga Eva. Aproximou-se um tanto acanhado e apresentou-se como Harry Goldberg. Eu estava realmente surpreendida, pensando no que ele poderia querer comigo. Não tive que esperar muito. Perguntou-me se poderia acompanhar-me até a escola. Como você vai para aquele lado? Respondi. E fomos andando. Harry tem 16 anos e tem uma conversa divertida. Hoje de manhã estava de novo à minha espera e acho que daqui por diante vamos nos encontrar sempre. Sua Anne. Terça-feira, 30 de junho de 1942. Querida Kiki, até hoje não tive um minuto de folga para escrever a você. Passei o dia de quinta-feira com amigos. Sexta tivemos visitas. E assim tem sido até hoje. Harry e eu ficamos nos conhecendo melhor esta semana. E ele contou-me muita coisa sobre a sua vida. Veio sozinho para a Holanda e mora com os avós. Os pais estão na Bélgica. Harry tinha uma namorada chamada Fanny. Eu a conheço. É uma criatura sem sal nem pimenta. Depois de me conhecer, Harry está percebendo que ao lado de Fanny não fazia mais do que sonhar de olhos abertos. Quanto a mim, parece que lhe sirvo de estimulante, conservando-o bem acordado. Veja você como cada pessoa tem a sua utilidade, e que estranhas utilidades temos às vezes. Jope dormiu aqui sábado à noite, mas no domingo foi para a casa de Liz. E eu fiquei aqui a me aborrecer tremendamente. Harry devia aparecer à noite, mas às 6 da tarde telefonou. Quando atendi, ele disse: Aqui fala Harry Goldberg. Por favor, gostaria de falar com Anne. Sim, Harry, é a Anne que fala. Alô, Anne, como vai? Muito bem, obrigada. Sinto muito, não posso aparecer aí hoje à noite, mas preciso falar com você. Posso ir aí por uns 10 minutos? Claro, estou esperando. Até logo. Até logo. Vou para aí agora mesmo. Desligou o telefone. Depressa, mudei de vestido e dei um jeitinho no meu cabelo. Fui então esperá-lo à janela, um tanto nervosa. Afinal, avistei-o. Não sei como não disparei escada abaixo. Em vez disso, esperei com paciência que ele tocasse a campainha e só então desci. Ele que irrompeu a porta adentro assim que atendi. Anne, minha avó acha que você é ainda muito criança para estar saindo sempre comigo e que eu deveria ir para a casa de Lewis. Mas não sei se você sabe que não estou mais saindo com Fanny. Não, por quê? Vocês brigaram? Não, nada disso. Eu apenas disse a Fanny que já não nos estávamos dando bem e que talvez fosse melhor terminar o namoro, mas que ela sempre seria bem-vinda em nossa casa e que eu esperava também ser bem recebido na casa dela. Sabe, eu pensei que Fanny estivesse saindo com outro rapaz e a tratei à altura, mas não era verdade. Agora meu tio acha que eu devo pedir desculpas a Fanny, mas eu não quero fazer isso. Resolvi, portanto, terminar tudo. Enfim, foi uma razão, entre muitas. Minha avó prefere que eu namore Fanny em vez de você, mas eu não quero. Esses velhos têm ideias antiquadas e eu não estou a fim de seguir o que eles dizem. É verdade que preciso dos meus avós, mas de certa forma, eles também precisam de mim. De hoje em diante estarei livre às quartas-feiras à noite. Oficialmente vou às aulas de entalhe de madeira para agradar aos meus avós. Na realidade, frequento reuniões de movimentos sionistas. Meus avós são contra os sionistas e não admitiriam que eu fosse. Eu estou longe de ser um fanático, mas sinto certa inclinação
e acho aquilo interessante. De qualquer forma, vou deixar o movimento, pois ultimamente a confusão lá vem aumentando muito. Quarta-feira vai ser o meu último dia. Daí em diante poderei ver você quarta de noite, sábado de tarde, domingo de tarde e talvez até mais. Mas se seus avós são contra nossos encontros, você não pode fazer isso escondido. O amor não encontra meios. Quando passamos pela livraria da esquina, vi Peter Wells com mais dois amigos. Ele disse: Alô! É a primeira palavra que me dirige há não sei quanto tempo, e eu fiquei bem satisfeita. Harry e eu fomos andando por muito tempo, e finalmente ficou decidido que eu o encontraria às 6:45, em frente à casa dele, na noite seguinte. Sua Anne. Sexta-feira, 3 de julho de 1942. Querida Kitty, Harry veio nos visitar ontem para conhecer meus pais. Eu havia comprado um bolo recheado de creme, biscoitos, docinhos e mais uma porção de coisas gostosas para o chá. Mas nem Harry, nem eu achamos legal ficar ali na sala, formalizados, um ao lado do outro. Fomos dar um passeio e, ao trazer-me de volta, já passavam 10 minutos das 8 horas. Papai ficou zangadíssimo e achou que eu tinha feito muito mal, pois é perigoso para os judeus serem encontrados fora de casa depois das 8. Prometi-lhe que dali por diante estaria sempre em casa às 10 para as 8. Fui convidada para ir à casa dele amanhã. Minha amiga Jope vive mexendo comigo por causa do Harry. Não que eu esteja apaixonada por ele, isso não. Posso ter muitos flertes, ninguém acha nada demais nisso. Mas um namoro firme, como diz mamãe, isso é coisa diferente. Harry foi à casa de Eva uma noite destas e ela me contou-me que ele lhe perguntou: de quem você gosta mais, de Anne ou de Fanny? Ele respondeu: não é da sua conta, mas quando foi embora, eles não haviam mais conversado durante o resto da noite. Disse a Eva: olhe, é de Anne. Até logo, e não conte nada a ninguém. E partiu como um raio. É fácil perceber que Harry está apaixonado por mim. E isso é divertido, para variar. Margot diria: Harry é um rapaz direito. Concordo, mas acho que ele é mais do que isso. Mamãe não poupa elogios. Um rapaz bonito, um rapaz bem educado, um rapaz simpático. Ainda bem que toda a família o aprova. Ele também gosta de todos, mas acha que minhas amigas são muito criançolas, no que tem toda a razão. Sua Anne. Manhã de domingo, 5 de julho de 1942. Querida Kitty, os resultados dos nossos exames foram anunciados no Teatro Israelita na sexta-feira passada. Eu não poderia ter desejado melhor. Meu boletim não foi nada mal. Tive um VIC-SATS, um 5 em álgebra, 2,6 e o resto tudo 7 ou 8. Em casa ficaram muito contentes, embora, em questão de notas, meus pais sejam diferentes da maioria. Não se importam muito com as notas do meu boletim, desde que me vejam feliz, satisfeitas e não muito acomodada. Acham que o resto vem com o tempo. Eu penso exatamente o contrário. Não quero ser uma aluna. Realmente eu deveria estar cursando o 7º ano da escola Montessorroz, mas fui aceita na escola secundária israelita. Quando todas as crianças judias tiverem de ir para as escolas israelitas, o diretor aceitou Elias e eu condicionalmente, e após um pouco de persuasão, confiou em nós e não quero desapontá-lo. Margot, minha irmã, também recebeu o boletim brilhante, como sempre. Passaria com louvor se isso existisse em nossa escola. Tão inteligente ela é. Papai, ultimamente, está sempre em casa, pois não tem o que fazer no escritório. Deve ser horrível a pessoa se sentir sobrando. O Sr. Coppels tomou conta da Travia e o Sr. Crewell da firma Collen e Companhia. Há dias, quando nos caminhávamos pela pracinha, papai falou pela primeira vez em nos escondermos. Perguntei por que falava nisso. Bem, Anne, respondeu ele.
Você sabe que há muitos de um ano estamos transportando víveres, roupas e mobília para a casa dos outros. Não queremos que os alemães nos apreendam os haveres e muito menos que nos deitem as garras em cima. O melhor será desaparecermos por nossa própria conta, em vez de esperar que nos venham buscar. Mas, papai, quando será isso? Ele falara tão seriamente que me deixou angustiada. Não se preocupe, arranjaremos tudo. Aproveite bem a sua vida despreocupada enquanto puder. Foi tudo, que a realização dessas palavras tão sobrias esteja muito distante ainda. Sua Anne. A leitura desse livro continuará no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!